Vamos então iniciar o nosso momento de estudo nesta noite. Para tanto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em João, Evangelho de João. Hoje nós chegamos aí no capítulo de número 9. Evangelho de João, capítulo 9. E eu convido você a acompanhar a leitura que farei desse capítulo. Diz assim, pois, então, a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por suas vezes, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhe respondeu: Aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: Este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego, agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhe respondeu: Já vô-lo disse, e não atendestes.
Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. E o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós te damos graças pela leitura da tua palavra e nesse momento que vamos meditar nela, clamamos para que o Senhor nos dirija através da ação do teu Santo Espírito, nos conduzindo à tua verdade e edificando e iluminando, a Deus, os nossos pensamentos. Fique conosco, guarda-nos e ensina-nos. É o que nós clamamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, o Filho do Homem. Amém. Amém, irmãos? Nós chegamos aí na aula 13. Voltamos agora a tratar dos sinais. Semana passada falamos na aula 12 a respeito de que Jesus é inigualável. Nunca ninguém ensinou como ele, nunca ninguém fez o que ele fez, nunca se agiu como ele. E hoje voltamos aí na sequência dos capítulos do Evangelho de João a tratar dos sinais que João separou para confirmar quem Jesus é. Então esse é o sexto sinal, é a parte sexta e vamos relembrar. Então, você que tem acompanhado conosco sabe que o objetivo do Evangelho de João é registrar os sinais e todos os eventos, diálogos, testemunhos, situações vividas com Jesus, com o objetivo de que o leitor creia que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Filho de Deus, e uma vez crendo, recebam a vida eterna no nome de Jesus. Então, para relembrarmos aí, o Evangelho de João tem como foco apresentar quem Jesus é e conduzir o leitor a entender que Jesus é a única fonte de salvação e que, uma vez crendo em Jesus como o Salvador, tenhamos vida no seu nome. Já vimos também que logo de início, no capítulo 1, no prólogo ainda, Jesus é apresentado como o próprio Deus. João revela e registra sobre a divindade, a eternidade, a autoridade de Jesus. E, de um modo mais específico, ele separa alguns sinais, que outros evangelhos vão chamar de milagres, para referendar a ideia de quem é Jesus. Nós já caminhamos com os irmãos e vimos que o Evangelho separa aí alguns sinais, 10 que nós separamos, para através desses sinais provar quem é Jesus. 9 sinais acontecem antes da declaração lá do verso
31 do capítulo 20, onde ele diz: estes foram escritos para que creiais. Então, muito provavelmente, esses 9 sinais têm esse objetivo que o próprio João diz, mas depois dessa declaração, ele ainda registra mais um sinal para provar quem Jesus é. Então, o Evangelho reconhece que Jesus fez muitos outros sinais, além desses que ele separou, que nós vamos estudar, né? Já estudamos 5, vamos estudar hoje o 6º. Em vários momentos do Evangelho é dito que Jesus curava toda a sorte de enfermidade, todo mundo que aparecia ele curava. E o próprio João vai dizer assim lá no verso 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Sobre os sinais que João separou, nós podemos encontrá-los em alguns capítulos específicos que nós já separamos, né? Capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. Capítulo 4, Jesus cura o filho de um oficial. Capítulo 5, nós temos o homem que foi curado depois de 38 anos. Capítulo 6, inicial, você tem a multiplicação do pão e dos peixes. Depois, capítulo 6, do verso 16 a 21, Jesus andando sobre as águas e aquietando o mar. E agora chegamos no capítulo 9, né, que é o texto que fala da cura de um cego de nascença. Depois ainda vão trabalhar com João 11, João 20 e João 21. E nesse meio de tempo, algumas expressões, alguns eventos, alguns ensinos, mas depois a gente volta a tratar desses outros sinais aí que separamos, ok? Relembrando que os sinais, quando você vai estudar sobre todos os evangelhos, você tem cerca de 37 milagres de Jesus, dividido em categorias, né? Milagres sobre as leis naturais, como é o caso da multiplicação, como andar sobre as águas, como transformar água em vinho, milagres de cura, como a distância, né? Como foi o caso do filho do oficial lá em Cafarnaum, ou daqueles que nem sabiam quem era Jesus, que é o caso do homem lá que estava enfermo há 38 anos, ou aqui o caso que vamos estudar hoje, que é o cego de nascença. Além disso, você vai encontrar registro de milagres de libertação e exorcismo, Jesus expulsando os demônios, libertando, né? Milagres sobre a morte, né? Trazendo vida, ressurreição, um registro lá da menina conhecida como Talita, né? Mas que é simplesmente menininha, cordeirinha, uma coisa assim, e Lázaro, talvez seja o mais conhecido. Mas sempre vai trabalhar nessas categorias de milagres, tá bom? Lembrando rapidamente cada um deles que nós estudamos, o primeiro sinal demonstra que Jesus é o próprio Deus Criador, capaz de criar e transformar as substâncias, né? Afinal de contas ele criou, mostrando que ele é o noivo provedor que protege e promove o bem-estar da sua igreja. O segundo sinal, que é a cura do filho do oficial do rei lá em Cafarnaum, mostra esse poder de Jesus de onipresença, mesmo não estando fisicamente como um Deus encarnado, mas sendo um com o Pai, ele cura o menino mesmo à distância, né? Mostrando aí esse poder para curar e essa manutenção dos atributos divinos, mesmo em Jesus encarnado, e mostrando que o objetivo dos sinais era conduzir as pessoas a crer na palavra de Jesus e, consequentemente, no próprio Cristo, né? O terceiro sinal, a cura do homem já enfermo há 38 anos, onde Jesus mostra a sua onipotência, o seu desejo é suficiente para que o milagre aconteça, né? Mesmo ele perguntando para o homem nem sabia que direito que ele queria, mas Jesus vai e realiza a cura física, né? E abençoa, mesmo ou independente da fé do homem. O homem ainda depois vai falar mal de Jesus para os fariseus, né? Apontando para essa alienação muitas vezes. E mostrando que os sinais não têm objetivo salvífico,
mas sim o se arrepender e crer em Jesus. O quarto sinal revela como Jesus como o prometido, né, o profeta prometido, que revela quando ele multiplica os pães e os peixes, algo que o Antigo Testamento já tinha apontado, mostrando que Jesus, como o pão da vida, é de fato o alimento espiritual que temos. E o último que estudamos, o quinto sinal, que revela aí Jesus como sendo o próprio Deus, né, inigualável, inquestionável, por ele andar sobre as águas, por ele dominar sobre os fenômenos naturais e principalmente por gerar a verdadeira adoração e a confissão de fé no coração dos seus discípulos. Tudo bem? Então isso aí é o nosso caminhar aí a respeito dos sinais até aqui. Agora entrando propriamente no sexto sinal, que nós lemos aí no capítulo 9, o sexto sinal vai tratar mais especificamente até o verso 7, do verso 8 em diante é todo o desdobramento, né, que é do evento ou do sinal propriamente. Você vê aqui que não há um registro de Jesus dialogando com o cego antes, mas sim dialogando com os seus discípulos e aplicando o lodo sobre o olho do cego, mandando ele ir se lavar. Então nós podemos aqui, de início, pontuarmos aí alguns detalhes importantes sobre o que conduz provavelmente ao objetivo de João ao registrar esse sinal. Primeira coisa, no verso primeiro diz aí, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Essa expressão, né, acaba demonstrando aquilo que na cabeça de todo mundo era algo incurável, uma situação que não tinha. Nasceu cego, não tem o que fazer. Se a pessoa perdeu a visão, até é mais fácil de acontecer algum milagre, mas a pessoa nasceu cega, é uma situação que não dá para mexer. Então, se você observar o verso 32, a própria crença, né, a própria confissão do cego, ele vai dizer assim, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Então, essa era a situação. No verso 34, né, você vê a reação dos judeus, dos fariseus, dizendo que os judeus falam assim, mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado, né? E nos ensina a nós e o expulsar. Então veja, a primeira questão que nós podemos pontuar aqui é o tamanho da dificuldade relacionada ao evento propriamente. Porque na crença comum, cego de nascença não tinha solução. Era um negócio incurável. Tá? E era fruto do pecado. Nós vamos falar um pouquinho, mas o verso 34, inclusive, o judeu disse, você é todo nascido em pecado, né? Veio já tudo bagunçado, já veio tudo danado, agora você vai querer ensinar para nós? Então, a visão da época é que se tratar de um cego de nascença era um negócio que não tinha solução. Então, isso faz com que o sinal propriamente enfatiza o propósito de Jesus e quem de fato ele é. Jamais, enquanto, como diz o 32, desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu um negócio desse. Então isso enfatiza a grandeza do sinal, o poder de quem faz, a missão, né? Nós vamos atrelar isso daqui a pouco, a missão do Messias, né? do Filho do Homem, como Jesus pergunta depois para esse que fora cego, apontando para a grandiosidade desse sinal, para a importância dele. Né? Você vê que João vai fazer isso. Né? Depois, quando ele vai tratar da ressurreição de Lázaro, com 4 dias, então ele pega sinais para mostrar assim, gente, são sinais que
desde que o mundo é mundo, nunca ninguém se ouviu, nunca ninguém ouviu falar, nunca ninguém presenciou, nunca ninguém tinha poder para fazer. Então, esse que fez não pode ser outra pessoa senão o próprio Deus. Essa é a ideia. E é por isso que o cego vai adorar, uma vez que o judeu sabia que só podia adorar a Deus, né? Então, quando o cego adora, diz que crê e adora Jesus, ele reconhece que Jesus é o próprio Deus. Tudo bem? Mas isso vai ficar mais claro conforme a gente seguir. Então, o primeiro detalhe aí importante é que nós estamos diante de um assunto aqui complexo para a época e até para hoje também, né? Porque a possibilidade de um milagre nessa proporção era algo impensável para aquele momento. Verso 2, nós vemos aí os discípulos de Jesus, né, mostrando um pouquinho da cosmovisão deles, de como que eles viam, enxergavam o mundo, e eles fazem uma pergunta para Jesus: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja que essa pergunta dos discípulos está em concordância com a crença ensinada pelos fariseus. Quando os fariseus já perdem a paciência com o cara que era cego e que agora foi curado, ele fala assim: você é nascido todo em pecado, meu amigo. Você está todo lambuzado no pecado. Você nasceu cego. Você esqueceu que você nasceu cego? Porque na visão, a cosmovisão deles, é que o pecado, provavelmente o próprio cego, é que fez com que ele nascesse daquela condição. Era muito comum a crença de que a criança no ventre podia pecar. E isso tem base. Não é algo assim, vi a cara da Júlia aí, não é algo tão estranho. Mesmo porque você vai ver que dentro do contexto da história do povo de Israel, você tem pelo menos duas situações de irmãos gêmeos brigando dentro do ventre. Registrado por Moisés como revelação de Deus. Então, se os gêmeos estão ali, eles são capazes de brigar e usurpar um ou outro, né? E fazer a confusão. Lembra de Jacó e Esaú, né? O que foi dito para a mãe deles? Duas nações, né? Estão no teu ventre. Os meninos não davam sossego, velho. Era ali constante. Né? Você tem pelo menos duas situações nas Escrituras que apontam, então, esse conflito aí dentro do útero. Né? E aí, por conta disso, era muito comum a crença de que, mesmo sozinho, você não tem gêmeo, mas mesmo sozinho, você podia pecar dentro do ventre. E aí, quando você nascia com alguma doença, alguma enfermidade, qual que é o termo que se usa agora, politicamente correto? Não. A má formação, algum defeito. Na minha época podia dizer isso, né? Nasceu com defeito. Hoje não pode dizer mais, então não sei mais com o que vocês falam. Então, sim, aí vocês dão os nomes. Tudo bem. Vocês fazem a tradução do meu aqui. Então, o que acontece? Se nasce com algum defeito, pecou no ventre. Entendeu? Então, a criança nasceu cega. De duas uma. Ou a mãe pecou, ou o filho pecou no ventre. Nasceu com alguma síndrome e tal. Pecou. Ou o pai ou a mãe. Essa era a crença. E veja que Jesus não tira esse absurdo. Ele não olha para os discípulos com a cara que a Júlia olhou para mim. Vocês estão malucos, velho. Já se viu acreditar no negócio dele? Não, Jesus não quebra essa crença. Mas ele dá uma terceira possibilidade.
Jesus não fala que não era possível, mas ele diz, ó, não foi nem ele que pecou, nem os pais. Mas nesse caso, é para se manifestar a glória de Deus. Veja aí o que diz o verso 2. Ou melhor, verso 3, que é a resposta de Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem neles as obras de Deus. Veja, Jesus não quebra essa cosmovisão. Nós não temos o real motivo desse negócio. Mas Jesus poderia muito dizer assim, se ele quisesse quebrar. Meus amigos, ninguém pode pecar no reino. Mas Jesus faz diferente. Nem ele, nem os pais. Ele está falando que aquela consequência, o fato dele nascer cego, tinha um propósito específico. Mas ele não exclui como a consequência do pecado, seja do próprio indivíduo, que é filho de Adão, e todos nós somos descendentes de Adão, portanto, a consequência do pecado pode vir sobre todos nós, sobre qualquer um de nós, inclusive no nosso nascimento, ou um pecado específico do pai ou da mãe. Jesus não quebra essa cosmovisão. Ele simplesmente traz uma terceira possibilidade. Ele nasceu cego, mas não porque ele pecou, porque é consequência natural do pecado, porque ele é descendente de Adão como qualquer um. Porque qualquer um de nós poderíamos ter nascido cegos. Pela consequência natural do pecado. Somos filhos de Adão, pode acontecer. Não foi isso. Também não foi por conta de um pecado específico do pai ou da mãe. Um castigo dentro dessa visão, né, dos dias. O pai pecou, a mãe pecou, então por isso que o filho veio assim. Não. Mas tem um propósito para que nele se manifeste a obra de Deus. Então isso nos conduz, irmãos, a pensar em algumas questões em relação à teologia aí do sofrimento. A ideia primeira é que a Bíblia nos ensina que todos nós estamos sujeitos às consequências do pecado, tão somente por sermos descendentes de Adão. O fato de você ter nascido sem nenhum problema é graça. É aquilo que a gente vê, né? Quando o casal engravida, não sei o quê, a preocupação do pai e da mãe é sempre a mesma. Ai, pastor, eu só peço para que venha tudo perfeito. E se não vier? Aí você vai fazer o quê? Vai jogar fora? Mas ainda, século XXI, a gente tem ainda uma expectativa de que nascer com algum tipo de problema é consequência de um pecado nosso. Já viu aquele tipo de gente assim que viveu a vida de modo torto, né? A bagunça, a vida promíscua, não sei o que, tarará. Aí ele se converte em casa e fala assim, já ouvi isso na vida. Minha maior preocupação é que os meus pecados recaem sobre os meus filhos. Ou as consequências. A mãe que viveu uma vida totalmente torta, cheia de vício, não sei o quê, engravida, meu Deus. A coisa que eu peço é que nasça tudo bem. Então, até hoje a gente tem esse modo de pensar de alguma forma. Mas o que Jesus vai nos ensinar aqui é que existem 3 situações possíveis. Se porventura eu for ter um filho, meu filho nasce com alguma deficiência, algum problema, isso pode ter ocorrido
pelo simples fato de sermos descendentes de Adão, estamos debaixo do pecado, debaixo de um mundo que está sob influência e condenação do pecado. E aí isso pode acontecer com qualquer um, indistintamente, seja crente ou não, seja ímpio ou não. E às vezes você vai ter pessoas que viveram uma vida extremamente de cuidado, de preservação, de ética, postura, e aí o filho dela nasce com alguma deficiência. E o cara que foi drogado, tranqueiro, a mulher que já fez 2 abortos antes de se converter, engravida de novo e vem uma criancinha. Perfeito. Consequência do pecado, moço. Está todo mundo sujeito. Pode acontecer com qualquer um. Essa é uma situação. A segunda situação é a consequência do pecado do próprio do casal. Jesus diz que a consequência pode ter. Às vezes nasce tudo numa boa, mas quer ver um exemplo bíblico disso? Davi e Betseba. O que aconteceu com o primeiro filho deles? Nasceu, mas Deus falou, não vai sobreviver. Por causa do seu pecado, Davi. Uma consequência do pecado dos pais. Então veja, a crença que eles tinham aqui não estava desassociada de qualquer situação. Eles tinham, na história do povo de Israel, uma situação dos irmãos brigando dentro do vento, e você tinha uma situação da história de Davi, que o filho foi ceifado justamente por conta do pecado do pai. Então a pergunta deles é, quem pecou? Ele ou os pais? Porque era alguma coisa comum dentro da crença e da cosmovisão, que continua sobre nós. Os nossos filhos podem nascer com alguma deficiência, fruto da consequência natural do pecado, onde está todo mundo sujeito, por conta de um pecado próprio meu, e Deus está tratando isso comigo. Só que Jesus apresenta uma terceira situação, ou tão somente por conta de um propósito divino. Deus tem um porquê. Deus tem um propósito com aquela situação. E que no caso aqui específico desse menino, desse homem já, né, cego de nascença, nasceu com esse propósito. Não era revelar o pecado, nem dele a consequência como descendente de Adão, não era aplicar um castigo sobre o pecado dos pais, mas era para manifestar a obra de Deus. Tudo bem até aqui? Vamos lá, Thalita. Ó, eu estou com os dois caras aqui. Fala um pouquinho mais alto para mim. Sim. Cada um vai morrer, vai ser condenado pelo seu próprio pecado. Tá? Então, Ezequiel 18 está tratando da questão de condenação. Um pai bom gerou um filho ruim. O filho ruim não é porque o pai era bom, ou um pai mau gera um filho justo. Deus vai tratar do juízo de cada um individualmente. Tá? O que nós estamos falando aqui é a consequência natural do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, toda a criação sofreu. A Bíblia vai dizer que, Romanos vai dizer, inclusive, que a natureza, né, geme, a criação geme por conta do pecado de Adão. Então, todas as situações adversas é fruto da consequência do pecado. Então, isso nessa perspectiva geral. Ezequiel 18, ele está tratando do julgamento específico, do trato, do juízo de Deus sobre cada indivíduo. Ninguém vai para o céu porque o pai era bom e ninguém também vai para o inferno porque o pai era ruim. Mas cada um vai ser julgado pelo seu próprio pecado. Tá? Aqueles que, então, apesar de ter uma conexão, o próprio Deus fala, não diga, né? Os pais chuparam uvas verdes e a boca dos filhos ficaram embotadas. Né? Não fala isso, esse ditado é proibido em Israel, porque aquele que pecar, essa alma morrerá.
é no sentido de que Deus trata, na perspectiva de juízo, de salvação, individualmente. Agora, o que nós estamos tratando aqui no contexto da pergunta dos discípulos é a consequência natural do pecado de Adão que veio sobre toda a criação, inclusive sobre os homens. Né? Dentro da questão espírita, eles têm talvez um desvio nesse sentido, que eles acham que uma deficiência, uma síndrome, uma coisa assim, é justamente como uma consequência daquilo que a pessoa fez numa vida anterior. Né? Então, na cabeça kardecista, o sofrimento é uma consequência de um pecado em outra vida. O cara deve ter sido muito ruim lá, muito mal, para nascer desse jeito. Né? E a tendência é que o sofrimento vai melhorando as pessoas, tarará. Só que cada ano está pior, né? E a população aumentando, isso é ilógico dentro da doutrina kardecista espírita, porque ou aqui é o pior dos mundos, porque o povo está vindo de outros mundos que estão sendo ruins, estão jogando aqui, porque a população só está aumentando, e a violência e a prática dos seres humanos só tem piorado. Então, daqui é para pior. Daqui a pouco só vai nascer gente, então, já acamada. Vai ter mais solução para esse mundo, na perspectiva deles. Mas veja, até hoje você tem gente que tem uma crença forte de que o sofrimento da era presente é uma consequência do pecado, e no caso dos espíritos, um pecado que você cometeu ainda em outra vida. Uma prática maldosa que você teve em outra vida. Então, a pergunta aqui dos discípulos não é, então, uma asneira, né? Como para nós, assim, nossa, que perguntinha. Não, fazia um sentido para eles. E Jesus responde, inclusive mostrando que é isso mesmo. As adversidades, os sofrimentos e até as deficiências na vida das pessoas é fruto da consequência do pecado de Adão, ou seja, do nosso próprio pecado, é fruto de um castigo ou de uma consequência do pecado dos próprios pais, no caso de Davi, ou por algum propósito maior de Deus. Tá? Essas três possibilidades. Pastor, tem como você saber? Só no caso como o do cego de nascença que foi curado para manifestar Jesus como o Messias. Aí você fala, o cara nasceu cego, muito provavelmente já tinha mais de 30 anos aqui, né? Porque os pais falam, pergunta para ele, já tem idade. Dentro da cultura judaica, o homem era considerado responsável a partir dos 30 anos, então já tinha mais de 30 aqui. Ficou 30 anos cego, para, num determinado momento, acontecer um milagre e o nome de Deus ser glorificado através da vida daquele cara. Então, propósito de Deus. Então, quando acontece um milagre assim, você fala, fica claro que era o propósito de Deus. Mas em outras situações, irmãos, só no céu mesmo para a gente descobrir qual era o propósito daquelas situações vividas. Tudo bem até aqui? Vamos caminhar. Verso 3, então, para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, Jesus ensina que nem tudo é fruto do pecado, mas que tudo está debaixo de um propósito de Deus. O caso daquele menino ter nascido cego não foi consequência de pecado. Jesus deixa claro isso. Mas foi porque Deus tinha um propósito. Você vai lá para... Não peguei aqui, lembrando de cabeça agora. Mas você vai lá para Pentateuco, diz lá, eu que faço o surdo e o mudo. Né? O cego. É Deus que cria. Deus, às vezes ele tem algum propósito nessa situação toda. E a gente precisa compreender que os propósitos de Deus muitas vezes não são compreendidos por nós, mas Deus vai cumprir rigorosamente com o seu propósito. Tudo bem? Vamos caminhar aqui um pouco mais. Aí o verso 4, ele diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Verso 4, eu vou trabalhar um pouquinho mais para frente, quando eu fizer a conexão com Isaías,
Que a ideia aqui que Jesus diz é que dentro dessa obra, desse propósito da obra do Senhor, de cumprir o propósito de Deus, nós temos um período para fazer isso, irmãos. Nós temos uma data de validade, que é aquilo que Isaías 61 vai chamar de ano aceitável do Senhor. Isso tem um tempo, um período, que Jesus chama de dia. Depois que vier a noite, ou que você morrer, não tem mais como você servir ao Senhor. A época de você cumprir com os propósitos de Deus na sua vida é enquanto você está vivo. Então não tem aquela, depois que eu passar de não sei quantos anos, depois que eu aposentar, depois de... Não. Aproveita enquanto é dia. E Jesus chama a atenção dos seus dias, falando, nós temos que trabalhar enquanto é dia. Depois que vier a noite como sinônimo, inclusive, de morte, não tem mais o que você fazer. Tá? E ele vai chamar a atenção, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. Então agora é a hora da gente fazer essa obra. E esse propósito, essa obra específica na vida desse homem, é a hora de fazer agora. Por isso que você não vê muito diálogo. Jesus vai lá, já faz o lodo, põe no, vai lá, lava lá, e já resolve o problema. Tá? Mas vamos pular para o verso 5, depois eu volto nesse 4 aqui. No verso 5 ele diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Essa expressão, né, como luz do mundo, Jesus, a verdadeira luz, que inclusive é o título aqui da nossa sequência de estudo, se apresenta em vários momentos. Vamos fazer essa sequência aqui para você relembrar? Vamos lá para João capítulo 1. João capítulo 1, verso 4 vai dizer assim, falando a respeito do verbo que se fez carne, que era o próprio Deus, diz, a vida estava nele, e a vida era o quê? A luz dos homens. Verso 5 diz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No verso 9, ele faz uma comparação a respeito de João Batista, e aí o verso 9 vai dizer, falando de João, diz assim, verso 8, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Aí volta a falar de Jesus, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina quem? Todo o homem. Então, Jesus é a verdadeira luz que veio ao mundo para iluminar todo o homem. João é um dos temas que João vai usar. Capítulo 3, verso 19, depois da conversa com Nicodemo, Jesus ainda vai dizer, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, ele dizendo, eu sou a luz que veio ao mundo. Então, esse é um tema recorrente. Pulando lá para o capítulo 8, quando na festa dos tabernáculos, que tinha um momento lá das luzes, propriamente, Jesus vai dizer, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Pulando um pouquinho aqui o nosso texto, né? Lá no capítulo 11, verso 9, é dito assim, respondeu-lhe Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então veja, Jesus mais uma vez usa aqui a relação lá do dia e da noite para mostrar, enquanto eu estou aqui é o tempo da gente fazer o que tem que fazer. Tá? E capítulo 12, verso 35, respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, retirando-se ocultou dele. E depois no verso 46 ainda é dito, eu vim como luz para o mundo,
a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então veja, o tema de Jesus como luz e de que o seu ministério era o momento para apresentar quem de fato ele era, trazer entendimento aos homens, era ali, era aquele período. Então, quando Jesus diz aqui em João 9, verso 5, que enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo, é a ideia de que ele veio para cumprir sua missão de revelar o que todo mundo precisa aprender a respeito do próprio Deus, porque crendo nele como a luz, você não vive mais em trevas. Então esse é um tema recorrente, há um contraste com as trevas, inclusive da cegueira do homem e da cegueira dos religiosos. Dá uma olhadinha aqui em João 9, versos 40 e 41. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Veja só, né? A gente precisa entender bem esse versículo, senão vai falar, quem é cego não tem pecado, né? Não é isso que Jesus está falando. Porque aqui o contraste é que se eles estivessem cegos espiritualmente, dependentes da luz que brilha onde quer, então eles estariam sem o juízo sobre eles. O problema é que eles, vendo Jesus, a verdadeira luz, não criam em Cristo. Nós somos discípulos de Moisés. E aí Jesus falou: se você fosse cego, meu amigo, se você não tivesse esse entendimento, então haveria salvação para você. Mas como vocês se autodeclaram já entender de tudo, estão na clareza, isso é incompatível com a verdadeira luz, então vocês estão perdidos. Vocês estão cegos. Então, a situação do cego de nascença contrasta com a situação da cegueira espiritual dos fariseus. Quando você olha para as Escrituras, irmãos, a ideia é simples. Todo aquele que acha que é são, que é saudável, Jesus despreza. O próprio Senhor Jesus disse: eu não vim buscar os sadios, mas os doentes. Eu vim consolar os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os que estão em contrição, aqueles que reconhecem que estão em cegueira, que estão em trevas e que carecem de Deus. Quem acha que não precisa de Deus, vai firme para o inferno. Segue firme aí na sua crença. Mas aquele que se dobra diante de Deus, aquele que é humilde de espírito, lá das bem-aventuranças. Que é humilde de espírito? É aquele que reconhece que precisa de salvação. E que sem Deus ele não é nada. É aquele que sabe que é pecador, que é miserável, que reconhece que é pecador. E ele se arrepende dos seus pecados. Agora, aquele que se sente justo aos seus próprios olhos, eles não precisam de salvação. E ele não vai chegar para Jesus, porque eles não precisam de Jesus. Eles falam: não, eu sou bom o suficiente. Essa visão de mundo aponta para a cegueira espiritual. Quem não consegue enxergar a própria depravação e a própria corrupção é cego espiritualmente. É por isso que você vai falar com muitas pessoas que têm o mesmo procedimento dos fariseus. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa justa. Olha, seria muita injustiça se Deus me mandasse para o inferno diante de tanta gente ruim nesse mundo. Não, meu amigo. Pode ficar tranquilo que você vai junto com essa gente ruim.
Mas a verdadeira luz me coloca na condição de chegar, como acontece, né, no outro episódio, lá em Jericó. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego tinha mais visão do que todo o povo judeu. Mesmo sem ver Jesus, ele sabia que Jesus era o único, que era o filho de Davi, que era o Messias prometido e que era o único que podia resolver o problema especial dele. E aqui no contexto de João, esse cego de nascença demonstra ter uma visão espiritual muito maior do que os fariseus. Tanto que ele parte para cima dos fariseus, ele retruca. Falou, meu amigo, se ele não é de Deus, eu já não sei, mas no mundo nunca houve alguém que fez o que ele fez. E se Deus não for com ele, então eu já não sei mais do que eu acredito. A visão desse cara espiritual era muito maior do que a dos fariseus. E os fariseus que se julgavam justos, porque guardavam o sábado, porque era discípulo de Moisés, eram cegos, ao ponto de não conseguir enxergar a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Então, é esse o contraste. E aí, irmãos, quando você olha para a religião e para a religiosidade, você tem um bando de cegos que confiam nos próprios méritos para serem salvos, que confiam nas práticas litúrgicas, cerimoniais, no não comer bacon para ir para o céu, guardar o sábado para ir para o céu. São cegos, não enxergaram a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. É lógico que, como aquele que foi alcançado pela luz do Senhor, isso vai nos conduzir a ter uma vida de fidelidade, de obediência, de santidade ao Senhor. Mas de confiança nos méritos do Salvador e não nos nossos próprios méritos, como os fariseus faziam. Você tem que ter condição, se você quer saber de fato se está cego ou não espiritualmente, você tem que ter condição de responder a seguinte pergunta: por que você vai para o céu? Dependendo da sua resposta, vai te mostrar se você é cego ou não. Se você começa a fazer uma listinha para pontuar o que você tem de bom no você mesmo, que te torna uma pessoa com a previsão de ir para o céu, bom, você já é cego. Não, porque eu vou na igreja todo domingo, eu fui batizado quando criança, eu confesso os meus pecados todos. Então, você começou a fazer listinha para explicar por que você vai para o céu, você não tem nem globo ocular. É pior que cego. E essa era a condição dos fariseus. Não, mas eu sou bobo, eu nunca briguei com a minha mãe, né? Eu nunca chupei uma jabuticaba do varejão sem pagar. Uva, então, nem se fala, né? Não, nunca fiz isso. Nunca roubei a mexerica do vizinho. Tarará. Se você começa a fazer a listinha que te dá um indicativo que você então vai ser salvo, é que você está confiando nos seus próprios méritos. É que você está se auto-justificando. Isso significa que, na verdade, você é um cego. Agora, qual que é a realidade daqueles que saíram das trevas, foram iluminados pela luz de Jesus? Por que você vai para o céu? Porque a graça de Jesus me alcançou. Eu não mereci. E nem mereço.
é porque o Senhor despertou no meu coração a fé salvadora. Não vem nem de mim, é dom de Deus. Então, a verdadeira visão espiritual é a visão que reconhece que eu sou pobre e pecador. E que se não fosse a graça e a obra de Cristo, eu estaria perdido. E aí tudo o que eu faço, a vida de comunhão, de serviço, não é para ser salvo, mas é porque eu já fui salvo. Eu não adoro para ser salvo, eu adoro porque eu já reconheço quem é o Filho do Homem, eu já reconheço quem é o Salvador. E esse é o grande contraste aqui entre a figura desse homem, que era cego de nascença, mas que, ao ver a luz de Cristo, entendeu e enxergou completamente a perspectiva espiritual, e os fariseus, que estava tudo bem, enxergava longe, mas que estavam cegos espiritualmente. Então, o sinal que João separa aqui, da mesma forma que ele fez lá com o homem de 38 anos alienado no tanque de Betesda, agora ele usa mais um sinal para mostrar, olha, os fariseus estão cegos. Não estão só alienados, não. Eles estão alienados e estão cegos. Mas todos aqueles a quem Cristo se revelar, a luz, e nele crer, esses já não estarão em trevas, terão a vida eterna. Essa é a ideia que João está querendo passar. Tudo bem até aqui, irmãos? Então vamos caminhar mais um pouquinho. Olhando aí então para o sexto sinal, né, a cura do cego, eu quero te chamar a atenção aqui de novo. Lembra que no caso de João 5, a situação aconteceu aqui no tanque de Betesda, que era perto do templo, onde vinha as oferendas. Lembra disso? Então era aqui que foi a primeira situação. João 9, que trata a situação, não está perto do templo. Está no povo. Olha aqui onde é o tanque de Siloé. Ó. Já na saída da cidade, do caminho para o Mar Morto. Era um tanque que foi construído nas pedras, que era usado ali no dia a dia do povo. Então Jesus estava aqui nessa cidade, nessa parte da cidade, já no final dela. Não estava relacionado às festividades, às situações do tempo, mas o dia a dia da cidade. Outra coisa comum é que, eu não tenho esses dados precisos, mas na cidade de Jerusalém, nos dias de Jesus, era possível ter várias sinagogas. Porque como que o judeu organizava uma sinagoga? 10 judeus, homens, era o mínimo necessário para você organizar uma sinagoga. Então, cada bairro tinha lá várias sinagogas. Cada 10 homens reuniam. Cidades menores, era uma sinagoga só. Mas Jerusalém era possível você ter várias sinagogas mesmo nos dias de Jesus. Né? E isso aqui, você vê que não está envolvido aqui os sacerdotes, está envolvido o fariseu, está envolvido o povo, o judeuzão, e que já tinha combinado, um dos detalhes que o texto diz é o seguinte: quem falar que Jesus é o Messias vai ser excluído da sinagoga. Isso aí já era o combinado entre eles. Por isso que o texto vai dizer que os pais, inclusive, ficaram com medo. Por isso falou, já é adulto, conversa com ele. Mas é uma situação que, lembra que o objetivo de João é escrever para todo mundo, para todo tipo de gente, para todo foco de destinatário, que ele está tratando do dia a dia. Está falando de um contexto do dia a dia. Os outros sinais, geralmente, sempre João diz, estava perto da festa da Páscoa, estava na festa de tabernáculos. Não, aqui não. Jesus caminhava. É um contexto do dia a dia e que mostra a situação, infelizmente, que no dia a dia as pessoas estão cegas a respeito da verdadeira luz, que é Jesus. Então,
nesse contexto, irmãos, nós vemos que a cura do cego de nascença, Jesus faz algo diferente. Ele usa um meio específico. O que Jesus usou? Vamos ver se você lembra. Como que Jesus curou esse menino aqui? Saliva e barro. Jesus tem poder para curar qualquer pessoa sem nenhum uso de meios? De modo imediato, a gente fala? Sim. Ele fez isso lá com o menino lá, o filho do oficial. Né? Simplesmente, vontade dele, a palavra dele cura. Mas ele usa aqui, nesse mecanismo, meios para a cura. Isso é interessante, porque dá um indicativo também. Né? Jesus ou Deus pode usar o meio que ele quiser ou não usar meio algum para manifestar o seu poder e fazer os seus milagres, a sua cura, uma vez que Deus é quem cura ainda hoje. Então ele pode curar alguém usando saliva e barro, como pode então simplesmente, sem meio algum, te curar. A ação de cura de Deus não está preso a um método, a um mecanismo específico. O que era o lodo aqui? Saliva com barro. Jesus fez uma pomada da terra. Ok? Qual que é o problema disso? Nenhum. Talvez hoje, se fosse algumas situações, se isso acontecesse, né? Ia dar um nojinho em todo mundo, né? Mas Deus usa o meio que ele quiser. Lembra da situação de Naamã? Inimigo, com lepra. E aí o profeta procura o profeta de Deus. E aí o profeta diz, ó, meu amigo, Deus vai te curar, mas você tem que tomar 7 banhos no rio Jordão. O cara ficou tiririca da vida. No Rio Jordão, a miséria do rio aí, eu tenho um rio muito melhor lá na minha terra. Aí o secretário dele falou, mas se o cara tivesse pedido um negócio difícil pra você, você não ia fazer? Eu ia. Então, toma banho lá 7 vezes, lá, entra e sai 7 vezes na água lá. E aí o que aconteceu com ele? Ficou curado, pele de bebê, limpinho, como uma criança. Deus usando meios. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? Que ainda hoje, irmãos, Deus usa meios. Deus pode usar um medicamento, um tratamento, que você está fazendo sem problema nenhum. E veja que no caso do cego aqui, não foi só a pomada. Foi a pomada associada a alguma coisa a mais. Jesus foi com a saliva, fez lodo, cuspiu no chão, fez lodo, pôs untou os olhos do cego e falou, pronto, você está vendo? O que Jesus fala para ele? Vai lavar lá no tanque de Siloé. Exigiu ainda uma obediência desse servo. Deus usa os meios que Ele quiser para promover a cura, o milagre. Fala mais alto. Multiforme, Deus faz como Ele quiser. Deus não fica preso a um método. A ação de Deus pode ser imediata ou mediata, sem uso de meios ou com uso de meios. E Jesus mostra isso em vários momentos. É lógico que tem um propósito aqui, deixar claro essa ideia,
até mesmo para o próprio cego, né? Veja que os fariseus e todo mundo fica perguntando, mas como que aconteceu? Como que aconteceu? Como que aconteceu? E ele repete até o ponto que ele fala, pô, eu já falei, já. Por que vocês querem que eu fique falando? Vocês querem aprender a fazer isso também? Quer virar discípulo dele? Quer aprender como que faz a pomada? Até se cansa. Mas certamente tem um propósito de Deus nessa história toda. Mas a ideia é que Jesus pode fazer tanto usando algum tipo de meio, ou não. Você lembra do rei Ezequias? Estava doente, mandou Isaías lá, Isaías falou, meu amigo, ó, Deus mandou você arrumar a sua casa, né? Ajeita aí as gavetas aí, você vai morrer. O rei chora, se arrepende, pede perdão a Deus, vira o rosto para a parede lá e chora. Isaías está quase saindo do palácio, Deus fala para Isaías, volta lá. Aí Isaías volta lá e fala assim, ó, Deus ouviu sua oração, você vai ficar curado. E o que mais que Isaías falou para ele? Você lembra? Acrescentou 15 anos na vida dele. Você vai viver 15 anos. Mas o que mais que Isaías falou para ele? Faça uma pasta de figo. Faça uma pasta de figo. Meu Deus do céu. Deus já não podia ter resolvido o problema do rei? Podia. De modo imediato, sem meio algum? Podia. Já não tinha falado que ia matar, depois já não falou que já ia dar 15 anos acrescentar? Mas é para resolver o problema da enfermidade dele, o que ele faz? Faz uma pasta de figo. Depois você pesquisa lá, você não se lembra totalmente da história. Deus usa meios. E em alguns momentos ele não vai usar nada. No caso do cego de nascença, Jesus usou esse lodo. Como no caso de Ezequias, usou a pasta de figo. Então, às vezes Deus vai direcionar a cura na sua vida, irmãos, através de meios. Afinal de contas, se nós cremos na soberania de Deus, Deus é soberano sobre tudo, até sobre os ímpios, até sobre a indústria farmacêutica que está preocupada só com o lucro e não com a sua cura. Para Deus, o que é isso? Nada. E pode muito bem usar algum meio para. Afinal de contas, tem tanta gente que usa todos qualquer tipo de meio e é curado? Não. Deus continua sendo soberano sobre tudo, sobre todos, até sobre os tratamentos. Se Deus te mandou passar uma pasta de figo, passa a pasta de figo. É o remédio que ele te deu, então tá. Ele pôs um lodo no seu rosto para você lavar, que seja. Deus pode usar os meios que ele quiser. Não coloque Deus dentro de uma gaiola, aprisionando ele e os atos dele. Ele faz do jeito que ele quer. E usa até mecanismo que você fala assim, puxa vida, saliva e lodo, saliva e barro. É lógico que aqui você vai ter teólogos que vão, não, porque a boca saiu da boca de Deus. Provavelmente esse menino não tinha nem globo ocular, e fez do barro. E aí é devaneio, porque o texto não fala nada disso. O texto diz que Jesus foi lá, cuspiu, fez lodinho, depois vai lá lavar. Pronto. Porque se tivesse alguma conexão com a criação, onde que está o lavado Adão? Jesus pegou o barro, soprou nele e falou, vai lá lavar. Ele falou isso? Não, foi. Então não vamos procurar coisa onde não tem.
O simples fato é que Deus pode usar meios, qualquer que seja, ou pode agir de modo imediato, ou seja, sem meio algum. Só que sempre vai exigir a obediência. Seja pôr a pasta de figo, ou seja, ir lá lavar no tanque de Siloé. Sim, essa vai ser a parte. Então ele mandou lavar no tanque de Siloé. Como eu te mostrei aqui, é um tanque que estava lá perto do templo, que era usado no templo. Jesus falou, vai lá para Betesda. Não, vai aqui mesmo, não te perto que você está. Pronto. Não tem nenhum vínculo nesse sentido, de religiosidade. É do dia a dia. Agora, mais um detalhe que aponta para isso. Verso 14. Veja aí comigo o que diz o verso 14. Era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. O foco da cura do cego de nascença é mostrar que os líderes religiosos estavam cegos. Cegos na própria religiosidade. Eles falam a respeito de Jesus. Esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Estavam cegos na religiosidade, nas cerimônias. Aquela igreja não é de Deus, não, eles comem bacon. O culto deles no domingo. O cego, o galo cego. A luz já chegou, meu filho. A luz que ilumina, que nos tira da prisão da religiosidade, já saiu. O que eu faço hoje, como comunidade dos santos, é porque eu já recebi a salvação. E não para ser salvo. Não é por guardar o sábado, festa de lua nova, ou determinada dieta. Eu sou salvo por aquele que morreu na cruz no meu lugar. Então veja, a preocupação desses homens cegos espiritualmente era com a religiosidade. Nós somos discípulos de Moisés. Você que deve ser discípulo dele. Nós não, nós somos de Moisés. Então veja, a religiosidade é que direcionava a vida daqueles homens. E Jesus, através desse episódio, demonstra que, na verdade, eles estavam cegos. Não é à toa que Jesus, em outro momento, vai dizer que eles eram cegos guiando outros cegos. Tudo bem? Verso 16, nós vemos aí os fariseus declarando que Jesus não é de Deus, que Jesus é pecador. Veja aí. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. E o verso 24 vai dizer, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dai glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Veja, a religiosidade impede que esses homens enxerguem quem de fato Cristo é. E o que era cego enxergou. O que você diz que ele é? Eu digo que ele é profeta. Eu digo que ele é de Deus. E não é pecador, não. Porque Deus não atende a pecador. A visão desse homem era muito maior comparado com a visão dos religiosos. É isso que o contraste está querendo mostrar. No verso 22, ele não temeu o medo dos homens. O verso 22 diz, a respeito dos pais, né? Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Você veja que o homem que era cego e que foi curado, ele não teve medo dessa exclusão. Muito pelo contrário, ele retruca contra os fariseus. Eu falo, vocês creem, eu não sei, mas eu acho que esse cara é de Deus. Porque, olha,
Nunca no mundo aconteceu um negócio desse. Jamais aconteceu isso. E outra, vocês estão falando que ele é pecador? Eu acho que ele não é, não. Porque Deus não atenderia um pecador para fazer um negócio desse. E aí o verso 32 e 33, você tem aqui a confissão dele, né? Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. A visão do reconhecimento desses caras aqui, que era cego, que agora não é mais. A visão espiritual dele demonstra a cegueira de toda a cúpula religiosa. Que culmina lá no verso 38, com ele confessando Jesus, creio, Senhor, e ele adorando Jesus Cristo, reconhecendo que Jesus é o próprio Deus, porque só Deus podia ser adorado. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Então veja, irmãos, de modo sintetizado, essa é o porquê de João ter colocado a cura desse cego de nascença no seu evangelho, para provar que Jesus é de fato o próprio Deus, porque nenhum homem é capaz, jamais se viu no mundo alguém fazer isso que Jesus fez. Semana que vem, nós vamos continuar ainda tratando do sexto sinal, que aí eu quero fazer a conexão agora com o verso 4, que nós deixamos para trás, e a conexão do Antigo Testamento para provar que Jesus é o Messias justamente por esse sinal. Você vai ter vários textos no Antigo Testamento que diz que o Messias aplicaria os sinais que João está dizendo que ele está aplicando. Né? E aí nós vamos fazer essa conexão, inclusive fazendo a conexão com os outros evangelhos, principalmente Mateus e Lucas, quando nós temos aí a figura de João Batista questionando, pedindo para os seus discípulos questionar Jesus se de fato Jesus era o Messias ou se eles teriam que esperar outro. E aí a resposta de Jesus vai estar atrelada à cura desse cego de nascença. Tá? Mas isso a gente trabalha, se Deus quiser, na semana que vem.